E aí, pessoal, mais um dia passando aqui pelo livro de Provérbios e hoje o capítulo 18, fazendo correspondência ao dia 18. Então vamos lá. Versículo 1. O solitário, ele segue seus caprichos e não faz caso de conselho nenhum. Então qual que é a mensagem aqui? Quem é solitário, normalmente o é, por quê? Porque não se permite aconselhar. Provavelmente não compreende o ponto de vista de outras pessoas, não tem nem mesmo a abertura para ouvir, para escutar o ponto de vista de outra pessoa, se fecha na sua própria opinião, no seu próprio capricho e não permite se aconselhar, às vezes pela voz da experiência, ou seja, de alguém que já trilhou esse caminho, que já venceu desafios e poderia ensinar, que tem a transmitir. No entanto, essa pessoa se bloqueia, ela se fecha. Então, qual que é a consequência disso? Ser solitário. No sentido de não ser compreendido e de não compreender outras pessoas. Tudo bem? Versículo 2. O insensato ele não gosta da discrição, só quer espalhar o que pensa. Então, a discrição é uma característica da sabedoria. Manter-se calado é mais sábio do que sair jogando palavras ao vento. No entanto, o insensato ele não gosta da discrição, ele fala mais do que deveria, certo? A injustiça ela provoca a infâmia e a desonra provoca o insulto. Então, olha só, a injustiça provoca a infâmia, a pessoa que fala e defama outras pessoas. O que eu acabei de falar do versículo anterior? Fala e fala além do que deveria. Então é muito melhor escutar do que falar. Então a desonra ela provoca o insulto. Então a pessoa que vai ofendendo, que vai insultando outras pessoas, ela está se desonrando e desonrando a outra pessoa. Ela está plantando discórdia. Versículo 4. As palavras de um homem são água profunda, torrente transbordante e fonte de sabedoria. Então perceba que a característica do sábio é falar, mas falar com propriedade, e sempre que tem propriedade, sempre que é edificante essas palavras, ela é profunda e às vezes não é compreendida. E é por isso que o insensato ele não se deixa aconselhar e se apega aos seus próprios caprichos. Já que ele não entende, é mais fácil ignorar, é mais fácil, por exemplo, insultar a pessoa. Então, como que isso é comum, infelizmente, na nossa sociedade? Então, perceba. As palavras do homem são água profunda. Procure compreender, procure pelo menos analisar o ponto de vista do que as pessoas têm a falar. Não saia tirando próprias conclusões sem antes se aconselhar, sem antes analisar de forma global aquele contexto que está sendo abordado. Muito bem, você pode fazer isso com os próprios provérbios. Olhe do seu ponto de vista, analise de forma global, englobando principalmente sua vida, suas experiências, suas relações, os desafios que você está enfrentando. E aí sim, uma coisa ou outra começa a fazer sentido. Agora, se você bloquear, às vezes porque isso soa como uma repreensão, isso soa como uma arrogância, entenda que não vai ser construtivo para você. Tudo bem? Então vamos lá. Os lábios do insensato provocam brigas e a sua boca ela pede uma surra. Então o insensato ele está sempre provocando essa discórdia, provocando a própria briga. Briga às vezes física, briga às vezes no sentido emocional, da intriga. Então a sua boca ela pede uma surra. Então, olha que interessante. Antes de uma briga estourar, acontece o quê? O insulto, acontece a provocação. E isso é uma característica de quem? Do insensato, do tolo, às vezes do mentiroso. Então entenda que isso não é construtivo. Sempre que você puder apaziguar uma discórdia, faça, tá? Pague
qualquer tipo de ofensa com amor e todas as coisas vão começar a se clarificar, vão começar a se ordenar. As palavras do caluniador são guloseimas que descem até o fundo do ventre. Então a pessoa que calúnia bastante, para ela isso soa como uma guloseima. E isso vai até o fundo do ventre. Só que perceba qual que é a mensagem aqui. Isso é um alimento. Ela está se alimentando dessas coisas ruins. E como ela se alimenta de coisas ruins, o que isso pode gerar de fruto nela? Somente coisas ruins. Versículo 7. A boca do insensato provoca a sua própria ruína. Então ele está projetando coisas que ele mesmo vai colher de forma péssima na vida dele. E seus lábios são armadilha para a sua própria vida. Então, o insensato é ele mesmo que colhe aquilo que ele planta. É ele mesmo que arruína a vida dele. No entanto, o que ele faz? Ele fica culpando a circunstância, ele culpa outras pessoas, ele culpa o próprio Deus, não percebendo que ele é que está plantando isso, certo? O relaxado no trabalho é irmão de quem desperdiça. Então olha que perfeito esse versículo aqui, o 9, para explicar essa mensagem anterior. Então se você é relaxado, você é irmão de quem desperdiça. E quem desperdiça não é digno do muito, por exemplo, não é digno da prosperidade. Quando eu falo da prosperidade, eu falo da integralidade em todos os setores da sua vida. Saúde, família, relações, social, servir, profissional, financeiro. Então eu estou falando de todos esses setores. Então como que você, por exemplo, quer ter prosperidade financeira se você desperdiça, se você é relaxado no trabalho? Então o comprometimento, a responsabilidade que a gente viu no capítulo anterior são virtudes. A própria produtividade no sentido da ação, ela vai lhe trazer bons frutos. Isso é consequência. O nome de Deus é torre fortificada. O justo corre para ela e fica protegido. Então essa analogia Deus ele é força, ele é potencial. Perceba, tem até aquela passagem que eu gosto bastante. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus é fonte. Que tal beber da água da fonte e jamais passar sede na sua vida? Sede em nenhum setor da sua vida, porque você merece. Você merece essa prosperidade integral. Mas para isso você tem que trabalhar, você tem que agir, você tem que pensar coisas boas, sentir coisas boas, propagar coisas boas. Essa é a parte que nos cabe no meu ponto de vista. Então, continuando. A fortuna do rico é sua fortaleza, e ele imagina como alta muralha. Então ele imagina como alta muralha. Porque eu acabei de falar da prosperidade em todos os setores. Agora, se eu somente exaltar a prosperidade financeira, é como se eu imaginasse que isso é minha muralha. Isso vai me proteger em todas as hipóteses. E não vai. Se eu pensar assim, é o começo do fim. Então eu estou caminhando para a ruína, certo? Existem riquezas muito superiores à financeira. Por exemplo, a própria família. É uma riqueza que você deve valorizar e que você deve acatar como um princípio também. Então, um princípio que você nunca vai prejudicar. A saúde, por exemplo. O que adianta eu ter muito dinheiro e não ter a minha saúde em ordem? Para que eu tenha energia, vitalidade, fazer aquilo que seja divertido para mim, seja divertido para o meu filho, por exemplo. Enfim, cada um tem os seus próprios prazeres de vida. Então vamos lá. Antes da ruína, o coração ele se exalta, mas antes da honra vem a humildade. Então a humildade, ela antecede a honra. Como que eu vou me exaltar, por exemplo, no meu próprio ego, baseado naquilo que eu sei que é tão pouco, e sem permitir, esse ponto de vista
talvez do conselheiro, da voz da experiência, de quem já trilhou aquele caminho. Então não faz sentido a humildade, eu preciso ser humilde para que eu me permita aconselhar. Então se eu vou buscar um conselho, por exemplo, na área da saúde, eu vou pegar alguém que é experiente e que tem resultado satisfatório nesse sentido. Só que, às vezes, eu vou precisar ser humilde para rebaixar aquilo que eu sabia até então, porque essa pessoa ela vai me apresentar uma nova proposta. Então talvez eu vou ter que descartar tudo aquilo que eu sabia até agora, que eu estou fazendo e não está dando certo. Esse cara fez e deu certo. Então eu vou descartar isso e vou me permitir uma nova fórmula para fazer isso. Esse é o poder do conselho, da voz da experiência. Só que somente quem tem humildade consegue fazer isso, porque senão se sustenta no próprio capricho. Essa é a mensagem do versículo 1. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então a pessoa que está conversando com a outra, eu tive por muito tempo essa característica e ainda hoje eu vigio muito forte ela. Eu me lembro constantemente desse versículo 13. Por quê, pessoal? Quem tem essa característica de dominância é muito comum. Está numa conversa, a pessoa já está pensando à frente da conversa, então ela interrompe para trazer o ponto de vista dela. Só que isso não é bom, isso é uma característica de tolice. Então quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então escute, analise e no momento oportuno coloque o seu ponto de vista, certo? Então lembre-se disso porque isso é muito importante. Uma das coisas que mais arruína as pessoas é falar e falar pelos cotovelos. Então ouvir é uma característica mais positiva do que falar. Fale no momento certo e no momento oportuno, como o próprio provérbio nos recomenda, nos instrui. Então, versículo 14. O bom ânimo, ele sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? Então, isso é uma pergunta. Olha só que poderoso esse versículo 14. Imagina uma pessoa doente e ela está desanimada. Então, como que ela vai encontrar força, energia e vitalidade no próprio corpo para vencer essa doença? Então, se ela tem um bom ânimo pode reverter, pode mudar a composição química do organismo dela, independente de medicamento. Ela mesma consegue superar essa doença. Se foi originada no corpo dela, ela tem a capacidade de reverter isso, né? Então, mais vale a química do cérebro e do coração do que a química da farmácia. E nós só conseguimos acessar essa boa química se sentirmos coisas boas. Então, o bom ânimo aqui pode ser a alegria, independente do que está passando, da circunstância, dar risada entre amigos, contar, ouvir uma piada, assistir um filme de comédia, por exemplo. Então, estar em boas companhias, se divertir, ser como uma criança nesse momento pode alegrar e trazer uma boa química aí que levantará essa pessoa abatida. Não tem como, se você erguer a cabeça, colocar um sorriso no rosto, mesmo que você não queira, é natural, você já começa a sentir uma força diferente no seu corpo. Agora, faz o teste, se você encolher, posição fetal, baixar a cabeça e ficar olhando para baixo, cada vez mais você começa a ficar abatido. Então isso é química. Agora, se você colocar uma postura lá de força, de firmeza, de enfrentamento, você consegue reverter isso em bom ânimo e elevar o seu próprio espírito. O inteligente adquire saber e o ouvido sensato deseja aprender. Então, o ouvido sensato deseja aprender. Então, certa vez eu li um livro muito bom que eu recomendo. Professor Pierluigi, se não me engano. Então é assim, o tema do livro é Aprendendo Inteligência. E ele fala que quando nós escutamos, nós entendemos. Quando nós praticamos, nós aprendemos. E isso faz total sentido. Porque tudo que de verdade eu aprendi na minha vida, eu aprendi quando eu comecei a executar. Então,
O ouvido sensato, ele deseja aprender. Então, ouvir é o primeiro passo para você entender. E aí o segundo passo seria a ação para que você aprenda. E feliz de quem aprende o que ensina, como é o meu caso aqui com vocês. Eu aprendo isso todos os dias. Todos os dias, uma das primeiras coisas que eu faço é abrir o livro de Provérbios, no capítulo correspondente ao do dia. Por exemplo, hoje é dia 18, então eu abri aqui o capítulo 18 e estou meditando, refletindo, buscando instrução e sabedoria a partir desse livro, certo? Vamos lá. Dar presentes abre portas para a pessoa e conduz à presença dos grandes. Então, como é bom, né, receber um presente? É claro, receber um presente de coração. Você sente ali naquele momento uma reciprocidade. O que seria isso? É uma necessidade de retribuir essa pessoa de alguma forma. Seja um momento agradável, simplesmente uma boa relação com essa pessoa. Seja um presente também, uma troca de presente. Se eu receber um presente sem esperar, como isso é bom? Por que não retribuir? E eu vou sentir essa reciprocidade, eu vou sentir que essa pessoa, ela me quer bem. Olha como é simbólico isso. O próprio Jesus, quando nasceu, os pais deles ganharam presentes. Então, uma forma de honrar outras pessoas. E existe códigos poderosos por trás de presente, tá? Até mesmo quando você está mal entendido, isso não é suborno, tá, pessoal? Mas você está mal entendido no seu relacionamento. Se você presentear uma pessoa, você consegue quebrar todos esses sentimentos tóxicos. E ali você tem um recomeço. E o presente não precisa ser algo extremamente valioso no sentido material, mas pode ser algo simbólico, simples, quebra todo aquele sentimento tóxico que foi construído talvez por uma adversidade ali, por uma situação inconveniente. O primeiro que se defende sempre tem razão, até que chegue o outro e fale o contrário. Lembra, quem é que fala primeiro e fala pelos cotovelos? É o tolo. Isso é uma característica de tolice. Então ele até pode apresentar o ponto de vista dele como tendo razão, mas aí depois vem o sábio, porque ele escuta primeiro, ele analisa de forma global e depois ele vai falar. Ele vai usar poucas palavras com propriedade e com objetividade. Então ele vai lá e reverte tudo que o tolo se precipitou e criou, porque o tolo ele não fala a verdade, ele cria, então é baseado na mentira. Então o sábio ele analisa primeiro. Versículo 18. Tirar a sorte acaba com as discussões e decide entre os poderosos. Então imagina que tem duas pessoas extremamente poderosas, tirando a sorte mesmo. Quem que ganha essa sorte aqui? Para mim, quem mais tem a sabedoria. A sabedoria vertical, não a sabedoria terrena, horizontal. Tem uma história que ela é bíblica, mas eu não sei onde que ela se faz presente, tá? De um profeta que ele estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E aí colocaram ele na presença de um juiz, que era um rei lá na época, que não era de Israel, era fora de Israel isso. E armaram para ele. Como sabiam que o profeta, ele confiava muito no Deus de Israel, né, o Deus vivo, então falaram para ele, vamos tirar a sorte através do seu Deus. Colocaremos em um papel escrito culpado e um papel escrito inocente. Então ali ele estava correndo risco de ser crucificado, de ser morto, tá? Ou enforcado, não sei. Eu sei que naquela época a pena era de morte para qualquer crime grave. E o que ele estava sendo acusado? De ter matado uma criança, ele não cometer esse crime. Então o que fizeram? Colocaram esses dois papéis, um escrito culpado e um inocente, colocaram um pote sobre esses papéis, vendaram os olhos desse profeta e então falaram para ele escolher. Ele já, com a sabedoria vertical, foi instruído que talvez ali houvesse uma armação para ele. Então ele, com toda a sabedoria, o que ele fez? Ele tirou o pote, rapidamente pegou o papel, mastigou e engoliu. E aí o rei, né, que era o juiz, questionou ele: como agora saberemos se você é inocente?
É muito simples, ele falou. É só revelar o outro pote. Então, se estiver escrito culpado, eu sou inocente. E qual que era a armação? Tinham escrito culpado nos dois papéis, porque já tinham incriminado ele de um crime que ele não cometera. Então ele logo pensou, estão armando para mim. Então ele foi muito sábio. E essa é a sabedoria, quando existe a sorte entre poderosos. O que define mesmo é a justiça e é a própria sabedoria. Isso é um exemplo perfeito de sabedoria. Versículo 19. Irmão ofendido é pior que fortaleza, e as brigas são como portões de castelos. Então, quando a pessoa ela é ofendida, ela cria uma muralha ali para que aquele sentimento ele seja revertido em um bom relacionamento novamente. Então, qual que é a chave? É a humildade, mais uma vez, é o amor, é colocar uma pedra em cima disso, é resolver, é conversar. Lembre-se do que Jesus falou: pecais, que é, errou o alvo, mas não coloquei o sol sobre sua ira. Quem dorme com sentimentos mal resolvidos acorda com rancor, acorda com mágoa. É como se você acumulasse aquilo. Então, se você tem uma intriga, um desentendimento, isso é natural do ser humano. Não adianta falar que minha vida é perfeita, eu não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém, que é mentira. Mas quando isso acontece, você tem que resolver de preferência antes do sol se pôr. Perceba, essa mensagem foi deixada por Jesus, não está nem em Provérbios, mas tem uma conexão com esse versículo aqui, versículo 19. Seguindo, para a gente finalizar. Com a boca, a pessoa sacia o estômago e sacia com a colheita dos lábios. Então, o que ela planta, ela colhe, que é a associação aqui do estômago, que ela se sacia. Então, a colheita, ela começa com os lábios. Então, eu profetizo. É o primeiro passo para criar, porque antes de você profetizar, você mentalizou. Mentalizou, começou a sentir, começou a pensar, começou a falar. Começou a alimentar esse sentimento. Qual que é o próximo passo? É a ação. Agiu nessa direção, você vai colher. Então depende do que você planta, seja coisa boa ou coisa ruim. E olha que interessante a sequência disso. Morte e vida dependem da língua. Quem sabe usá-la comerá o seu fruto. Então, quando você fala, você pode estar plantando palavras de vida, palavras edificantes, construtivas, positivas. Agora, se você pegar o polo oposto, você está reclamando, você está murmurando, você está maldizendo, você está plantando mentiras e você, no geral, está falando coisas negativas. Então você, nesse caso, nesse polo negativo, você está plantando a morte da sua própria vida. Morte no sentido de viver como um zumbi. Sempre que fala morte, para mim, é nesse sentido, de viver como um zumbi. Todas as circunstâncias dominando a sua vida. Isso não faz sentido. Agora, a vida aqui é uma vida com intensidade, com significado, com propósito, que é muito diferente. Quem encontra uma esposa, encontra a felicidade e alcança o favor de Deus. Então, uma esposa, ela representa muito o lado emotivo, o lado interno de uma relação, que é a base para construir uma família. O homem, ele tem uma energia diferente da mulher, então eles ambos se completam. E a esposa digna, a mulher sensata, virtuosa, mencionada aqui em Provérbios, ela pode edificar um homem. Ela pode potencializar as ações de qualquer homem. Entenda você, homem, supondo que você hoje está atuando em 100% do seu combustível, da sua energia. Se você tiver ao seu lado uma mulher virtuosa, você pode dobrar essa energia para 200%, se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais motivada, uma pessoa mais focada nos seus objetivos. E aquilo que talvez você levaria 10, 20 anos, você consegue otimizar para 5 anos. Beleza? O meu ponto de vista. O pobre fala suplicando e o rico ele responde com dureza. Olha que interessante esse versículo. O pobre normalmente ele se vitimiza. Então ele sempre, a comunicação dele é mais no sentido de súplica, de vitimismo. Já o rico ele responde com dureza, por quê?
porque ele sabe que o vitimismo não leva adiante. O rico ele já construiu uma história financeira, eu digo, tá? Então entenda, tem pobre que fala com dureza? Tem. E esse pobre, ele pode ser pobre materialmente, mas mentalmente ele já é rico, porque ele entende o quê? O caminho. E quem é produtivo normalmente se incomoda com quem é improdutivo, ou seja, quem é apegado à preguiça, ao sono e etc. Então, essa é a mensagem. Tem o pobre que ainda não é rico, mas se tornará rico. E normalmente essas pessoas têm essa característica de dureza, que é incompreendida pela maioria. E aí volta inclusive no versículo 1, né? O solitário segue seus próprios caprichos e não faz caso do conselho. Então, quem tem essa dureza faz caso de conselho, se permite aconselhar e sabe que a improdutividade, a preguiça, o sono não levará a pessoa adiante. Então é por isso que tem essa dureza, que na maioria das vezes é pré-julgada ali de forma negativa. Para finalizar, versículo 24: muitos amigos levam para a ruína, mas existem amigos mais queridos que um irmão. Então observa suas companhias. Tem pessoas que realmente, às vezes você é uma pessoa casada, uma pessoa que já tem uma família construída e a pessoa, olha, tem um evento ali e tal, vamos lá, ó, vai ter mulheres, ou para a mulher também, ó, vai ter homens. Então não faz sentido, essa companhia ela está te levando para a ruína. Agora, existem irmãos que vão te aconselhar de forma construtiva, positiva, de forma sábia. Então, fique atento para quem te convida para coisas improdutivas, insensatas, involutivas. E fique atento para quem te aconselha para coisas construtivas, porque essa pessoa sim, ela é digna de estar ao seu lado, é digna de ser reconhecida como uma amizade verdadeira. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem de hoje e até o próximo capítulo.